Olha que coisa interessante. A amígdala é a estrutura que dá a conotação emocional para tudo que você sente, né? O que eu quero dizer? Você só sente uma emoção quando a amígdala diz que você deve sentir aquela emoção. Então vou dar vários exemplos. Você cruza com uma pessoa no corredor. Essa pessoa você nunca viu, não tem nenhum significado na vida de você. Isso vai causar alguma emoção em você? Não. Por quê? Porque a amígdala recebeu uma informação visual da pessoa que passou por você. E a amígdala falou, olha, esse rosto representa alguma coisa na sua vida? Não. Então por que gerar algum tipo de emoção? Beleza. Agora imagina o seguinte, você está andando na rua e cruza com um amigo que faz muito tempo que você não vê, uma pessoa muito querida na vida de vocês. Quando a amígdala reconhece que aquela pessoa, né, tem um significado na sua vida, o que ela vai fazer? Ela vai criar uma expressão emocional. Então ela vai criar, pode ser uma reação de raiva, de alegria, de medo e assim por diante. Então todas as reações emocionais, elas dependem dessa ativação da sua amígdala. Se você destrói a amígdala, você perde a capacidade de reação emocional. Então, pessoal, experimentos que destruíram a amígdala de um animal. Como que um animal fica? Ele não tem mais emoção nenhuma. Ele não é agressivo, ele não fica feliz de interagir com você, ele simplesmente é indiferente a tudo. Olha que coisa interessante. Ah, mas ele vai morrer? Não, ele pode viver. Ele sabe comer, ele sabe tomar água, ele fica na dele, mas ele não interage mais. Vamos dizer, vocês gostam dos seus pais ou gostam do namorado? Isso, toda vez que você vê o namorado, você vê seus pais, é porque vocês têm uma reação emocional, vocês têm um vínculo emocional com essa pessoa. Uma pessoa com destruição da amígdala, ele perde completamente a capacidade. Então, os experimentos, os raríssimos casos de pessoas que perderam as duas amígdalas, né? Tem que perder as duas, senão só uma só não dá conta do recado. É um indivíduo que tem absolutamente uma espécie de amnésia social. Ele não consegue fazer nenhuma interação social mais. Porque a interação social depende de emoções. Você gosta dele, você não gosta dele, você tem medo desse, você quer acasalar com aquele. Então, vários tipos de comportamentos, sério pessoal, dependem de uma reação emocional. Na natureza, por exemplo, se você é um animal, você tem que saber se aquele outro bicho da sua espécie é um animal para você acasalar, é um animal para você interagir, ou se é um animal que está invadindo seu território e você tem que expulsar ele. É sério? Ou então, aquele animal de outra espécie é um animal que você deve predar e virar comida para você, ou é um animal que você deve fugir, porque é ele que quer comer você. Então, pessoal, essas interações entre indivíduos da mesma espécie e entre indivíduos de espécies diferentes é totalmente dependente dessa estrutura, porque é ela que vai gerar a reação emocional para cada estado, né? Se você está numa situação de perigo e sente medo, é a amígdala que vai fazer com que você não só tenha a expressão facial do medo, como a manifestação autonômica do medo. Ou seja, para você, quando você tem medo, você tem forte batimento cardíaco, você tem aquela ativação simpática que a gente falou. Não é à toa, pessoal. Sabe como funciona o detector de mentira? Ele registra a ativação simpática. É exatamente isso que ele faz. O jeito mais fácil é fazer um registro ou do batimento cardíaco ou da pressão arterial. Então o indivíduo fica registrando, por exemplo, pressão arterial, tá? Aí o equipamento fica lá, ó, registrando, sei lá, a pressão do sujeito, 120 milímetros de mercúrio na sístole.
E aí o investigador começa a fazer uma pergunta. Qual é o nome da sua mãe? Aí o cara, o nome da minha mãe não tem problema de responder, é Joana. E aí não vai mudar, porque quer dizer, agora, se o indivíduo fala uma mentira, olha que coisa interessante, toda vez que a gente mente, nosso cérebro, quando ele vai contar uma mentira, ele sabe que está contando uma mentira e ele gera uma pequena ativação simpática, porque ele sabe que se for pego na mentira, isso vai ser ruim para ele. Toda vez que a gente mente, isso gera uma pequena ativação simpática. Em algumas pessoas, a ativação simpática é bem pronunciada. O indivíduo não precisa nem mentir, né? O indivíduo já começa a gaguejar e não sei o quê, o coração começa a palpitar. Então tem gente que não consegue mentir e com uma forte ativação simpática. Mas um indivíduo normal, ele pode contar umas mentirinhas. Mas toda vez que ele conta uma mentira, ele tem uma ativação simpática. E no aparelho, ele vai encontrar um pequeno solavanco nessa, por exemplo, no registro da pressão arterial, do batimento cardíaco, e quando o pesquisador faz a pergunta e vê esse padrão de resposta, ou seja, uma ativação simpática, ele, normalmente isso é sinônimo de mentira. Então o indivíduo que mente bem é um indivíduo que não expressa reações emocionais quando está mentindo e, portanto, ele não tem medo de ser pego. Né? Não é fácil de ter essa resposta. Né? Tem gente que nunca vai ter, tem gente que consegue treinar a mentir sem ter essa reação. Né? Certo, pessoal? Então, a amígdala, em resumo, é uma estrutura que pertence ao sistema límbico, que são sistemas que geram nossas emoções. E qual é a função da amígdala? É fazer uma interface entre a percepção sensorial e a geração das emoções. Pensam, vocês recebem informações sensoriais a todo instante. Não é sempre que você precisa gerar uma reação emocional mediante um fato ou uma circunstância. É a amígdala que decide que reação emocional, se você deve gerar uma reação emocional e qual será a reação emocional dependendo da circunstância. Então essa estrutura, ela gera as reações, as expressões emocionais, tá? Há uma outra estrutura que é absolutamente chave, na realidade ela é considerada a principal região que controla nossas funções neurovegetativas, é essa pequena estrutura chamada hipotálamo. O hipotálamo, ele é uma estrutura que pertence ao diencéfalo e, portanto, quais são as duas principais estruturas do diencéfalo? O tálamo e o hipotálamo. Não confundam o tálamo com o hipotálamo. O hipotálamo é muito menor que o tálamo. E o hipotálamo, normalmente, ele está ao lado do terceiro ventrículo. São neurônios localizados ao lado do seu terceiro ventrículo. É uma estrutura que pesa 1, 2, 3 gramas apenas. Só que os neurônios do seu hipotálamo são, olha só pessoal, os principais reguladores das funções neurovegetativas. Para que serve o hipotálamo? O hipotálamo controla suas funções neurovegetativas. Então, todas as funções viscerais que você imagina estão sob o controle do seu hipotálamo. Quando você recebe informações sensoriais, viscerais, a maioria delas são integradas no seu hipotálamo, e é o hipotálamo que decide que ajustes autonômicos são necessários de acordo com cada situação distinta. Como o hipotálamo é tão poderoso para regular tantas funções viscerais assim? Na realidade, aqui, só para anatomicamente, para mostrar, só para vocês terem ideia, aqui é um corte na metade do cérebro, você tem aqui o tronco encefálico, o cerebelo, o córtex cerebral, né, o corpo caloso, né, aqui você tem o tálamo, e o hipotálamo é esse pequeno triangulinho aqui. Como que eu sei que é o hipotálamo? Porque você tem aqui o trato óptico embaixo e os corpos mamilares
também embaixo na parte final do hipotálamo. Então, é uma estrutura muito, muito pequenininha, tá? E o hipotálamo, ele também, tal como a amígdala, ele é uma estrutura muito complexa, né? Ele é composto por centenas de grupamentos neurais. Cada grupamento neural é chamado de um núcleo. Então, nessa figura, você vê cada quadradinho, triângulo, cada forma geométrica é um núcleo hipotalâmico. E esses núcleos, na realidade, normalmente, cada núcleo regula uma ou mais funções neurovegetativas. É como se fosse departamentos de uma empresa. Um departamento cuida de uma coisa, outro departamento cuida de outra. Então, cada núcleo hipotalâmico acaba se especializando em regular determinadas funções neurovegetativas, tá? E uma coisa muito importante sobre o hipotálamo é a ligação física que o hipotálamo tem com a glândula hipófise. A glândula hipófise é uma glândula que fica logo abaixo do seu... Deixa eu ver se aqui dá pra ver. Aqui não dá pra ver. Logo abaixo do seu encéfalo. Ela ficaria, não dá pra ver aqui, pessoal. Ela ficaria mais ou menos aqui, né? Talvez nessa cavidade. Então ela fica muito bem protegida. Fica bem na base do... embaixo do cérebro. Então, qual a importância da hipófise? A hipófise é a glândula mestre do corpo. A hipófise, na realidade, controla as outras glândulas endócrinas do seu corpo. Glândula, já escutaram falar sobre a tireoide? É a hipófise que controla a tireoide. Já escutaram falar sobre a glândula adrenal, que o professor falou? É a hipófise que controla a adrenal. Já escutaram falar sobre nossas gônadas, os testículos dos homens e os ovários nas mulheres? Quem controlam essas glândulas? A hipófise. Então a hipófise controla várias glândulas do seu corpo. E mais, o controle da secreção dos hormônios hipofisários se dá justamente a partir de neurônios do seu hipotálamo. Então olha só, pessoal, vocês vão ter no segundo semestre sistema endócrino.